Graças a Deus, graças à fonte criadora, que nesse momento eu possa, dentro das minhas limitações evolutivas, dentro das limitações desse corpo de carne, ser o mais fidedigno possível com a comunicação de hoje, com a canalização de hoje, dando abertura neste canal para essa egrégora de luz que aqui se encontra, para trazer informações, esclarecimento para os nossos irmãos. Peço licença para entrar na casa de vós, com muito amor, muito respeito, muita paz. Possamos ser um instrumento útil para levar informação, luz, conhecimento, e que esse trabalho possa desfazer a superstição, a ignorância, que ainda é muito forte neste mundo de treva e escuridão. E nesse momento possamos ser um instrumento útil nas mãos do Pai, nos colocando como um canal, apenas um canal, para essa egrégora de luz se manifestar e entrar na casa de todos vocês. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre muitos assuntos. O tempo é de sua menos importância. Temos muita coisa para falar, temos muita coisa para discutir. Alguns irão se comunicar, nós iremos falar para ele, depois colocar no título do vídeo. Nós estávamos falando com o médium hoje e dissemos a ele que desde que ele começou com esse trabalho no YouTube, está havendo uma certa manipulação da luz no seu algoritmo, para que comece a aparecer para ele, nas mídias sociais, espiritualistas de diversas vertentes, em vários canais, com várias teorias. Ele estava se perguntando por que essas coisas estão aparecendo para mim. Eu não procuro isso, eu não faço esse tipo de busca. Por que o algoritmo está me levando para esses locais? Bom, a resposta está dada. O algoritmo está levando ele para esses locais porque ele precisa trazer para vocês essas informações. Simples assim. Planejamento de Deus, planejamento da espiritualidade. Porque podem ter certeza, a coisa mais fácil que tem para a espiritualidade superior é alterar os algoritmos. É claro que o sistema ele ainda é dominado pelos draco-reptilianos. É claro que existem inteligências ainda desconhecidas de vocês, que não foram trazidas em livros, mas que estão aqui no planeta Terra. Inteligências essas que dominam certos aspectos da sociedade. Nós mostramos para ele um desses espíritos, um tempo atrás, quando o médium estava fazendo algumas pesquisas para realizar alguns investimentos, enfim, para buscar renda, né, de outras formas além do trabalho. E ele estava frequentando um centro espírita na época, nós estávamos abrindo a clarividência intuitiva dele. Ele tem uma clarividência intuitiva forte, que é usada nos trabalhos apométricos, como nós já trouxemos aqui para vocês. E nós mostramos para ele um espírito, né? Uma inteligência, que é um ser humano, mas que é uma inteligência ainda que era desconhecida por ele. Ele falou, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo na minha tela mental? Eu nunca li sobre isso em nenhum livro. E nós mostramos, é uma inteligência responsável por determinados setores econômicos, empresariais, que controlam este planeta. É uma criatura que é um ser humano. Vocês já assistiram aquele filme Labirinto de Fauno?
Labirinto de Fauno tem aquele ser que tem os olhos nas mãos. É como se fosse aquele ser. Então ele é como se fosse só uma pele enrugada, sem olhos, sem boca, sem nada. E nele há muitos fios. Fios enrolados, muitos fios. E informações ficam chegando ali e saindo. Que informações são essas? Informações do sistema draco-reptiliano, ao qual a grande maioria esmagadora da humanidade está ligada. Mais de 99% das pessoas. Né? Sistema esse educacional, financeiro. Então, todas as pessoas que se ligam nessa frequência mandam um pulso eletromagnético para aquela inteligência que comanda as manipulações mentais. Como vocês sabem, o sistema financeiro ele é totalmente tomado pelos draco-reptilianos e ele funciona, dizendo em termos terrícolas de tempo linear, funciona 24 horas. Quando um mercado fecha aqui, o outro abre aqui. Quando fecha aqui, abre lá, abre aqui, abre lá. E as pessoas estão, digamos assim, tomadas por isso, né? Por esse vício, né? Da troca. Bom, um dos nossos propósitos com esse canal é desfazer a superstição, falar abertamente da magia, do que é a magia, trazer o conteúdo em detalhes para que não haja dúvidas, para que não haja interpretações dúbias de muito que se vê na internet. Muito, inclusive, do que a gente está mostrando para esse menino. Então vamos lá. Como vocês sabem, ou muitos de vocês sabem, se não sabem, vamos falar agora. Nós temos 7 corpos, somos constituídos de 7 corpos. O corpo físico, que é esse que nós usamos agora. O duplo etérico, que é um corpo físico também, um corpo semimaterial, que é responsável pelo nosso sistema imunológico, é a sede dos chakras físicos, e é onde reside o nosso ectoplasma. Então, a nossa energia vital, animal, está sediada no duplo etérico. O duplo etérico ele é um corpo, ele é como se fosse um contraste do corpo físico, ele é como se fosse um cimento que fica entre o corpo físico e o corpo perispiritual, ou corpo somático, ou corpo emocional. Esse corpo ele se desfaz quando nós desencarnamos, então nós deixamos o corpo físico e nós deixamos o duplo etérico. O duplo etérico leva, em média, 40 dias para se dissipar na atmosfera. Ele é muito visado pelos vampiros astrais, pelos magos negros, pelos quiumbas, pelos espíritos do astral inferior, que estão aqui ainda, sim, embora muitos estejam dizendo que não há mais seres na quarta dimensão, nós vamos chegar lá. Esse é um dos motivos pelo qual estamos fazendo esse vídeo aqui hoje, para desmistificar muita coisa. Então, o duplo etéreo é um corpo semimaterial. E como nele há a sede dos chakras e da nossa energia vital, é por ali que sai o nosso ectoplasma, muito utilizado pelos vampiros do astral inferior. Porque os espíritos desencarnados, eles não têm mais o corpo físico, então eles não conseguem mais acessar sozinho as sensações do corpo físico. Eles precisam, então, dos encarnados para fazer isso por eles. Então, quando o encarnado fuma um cigarro, ou quando ele bebe álcool em demasia, ou quando ele é ligado a qualquer tipo de vício, né, sexólatra, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de obsessão, compulsão, essa cota de energia tóxica fica no duplo etérico. E é através do duplo etérico que essa energia vai para o vampiro astral. Ele suga essa energia, ele chupa essa energia pelos seus poros perispirituais, das células perispirituais, que são hiper, ultra sensíveis, capazes de armazenar informação infinita, ou seja, não há um número
de informações, ou seja, o corpo perispiritual ele tem células ultrassensíveis que captam as informações e não há limite para o acúmulo dessas informações. É por isso que a gente fala muito, uma vez que a informação entra no seu espírito, ela não sai mais. Um dos motivos é do corpo perispiritual. Então os vampiros astrais, os quiumbas, os marginais do astral inferior, sugam a nossa energia pelo duplo etérico, assim como nós usamos essa energia animal para trabalhos junto dos nossos mentores, fornecendo ectoplasma do nosso duplo etérico. E aí temos o corpo perispiritual. O corpo perispiritual, é importante que vocês entendam, há ainda poucas informações sobre o corpo perispiritual. Vocês imaginam, o corpo perispiritual, ele dura dezenas de milhares de anos. Como vocês sabem, muitos dos espíritos bastante evoluídos, que são considerados aqui no planeta Terra, do ponto de vista terrícola, anjos do Senhor, ainda têm corpo astral, muito deles. Claro que ele já está bem sutil, quase que se desfazendo, mas ainda tem, para vocês verem o tempo que leva. Então, um corpo que dura tanto tempo, possui inúmeras propriedades. Então, é natural que até o momento não tenha sido trazido muito sobre o corpo perispiritual, mas nós vamos trazendo com o tempo. Se vocês repararem bem, quem falou sobre o corpo perispiritual, além de outros, foi Allan Kardec. Mas, no Livro dos Espíritos, há poucas perguntas sobre ele, talvez 5 ou 6. Né? Então, as coisas estão sendo trazidas aos poucos. Né? Falamos um pouco sobre as células hipersensíveis do corpo perispiritual, as células, as hélices de DNA. O corpo perispiritual ele é moldável de acordo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Alguns autores dizem que eles podem se mover no simples pulsar da nossa respiração. Então, quando nós respiramos, o corpo astral ele se move. Ele pode ser mais denso ou mais delineado, leve, sutil, a depender da nossa condição emocional, mental. Quanto mais equilibrado, quanto mais nós exercitarmos, adquirir as virtudes do espírito, quanto mais nós exercitarmos a evoluir, quanto mais nós exercitarmos a adquirirmos o amor crístico, universal, mais delineado ele fica, mais leve ele fica. Porque nós estamos aqui para evoluir. Sim, nós estamos aqui para adquirir as virtudes do espírito. Nós estamos aqui para adquirir a nossa consciência crística e nos elevar para sermos espíritos livres. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos mostrando para esse menino algumas teorias que têm aparecido na internet e têm ganhado força nesses últimos tempos. Tais como a quarta dimensão está vazia, não há espíritos lá. Nós não estamos aqui para evoluir. Não existe essa história de evolução, isso é uma mentira que foi contada para vocês. Bom, nós dizemos diferente. Vocês não são obrigados a acreditar em nós. Vocês não são obrigados a acreditar nesse trabalho. Mas o médium, enquanto estudioso, enquanto responsável pela missão que ele tem o dever, sim, de falar com vocês. Ele tem a obrigação, sim, de trazer essas informações. Sim. Até porque, gente, muitos dos médiums, né, muitas das pessoas hoje que trabalham com mediunidade, muitas pessoas que trabalham com apometria, foram grandes, exímios hipnólogos no passado, sacerdotes, iniciados na arte da magia, mas que escolheram servir a não-luz, ou seja, eles escolheram subutilizar as suas forças mentais, adquirindo uma cota de antimatéria muito grande no seu perispírito, e hoje eles reencarnam como médiums, apômetras, e o trabalho deles é sim desmistificar a magia, fazer com que as pessoas deixem a superstição de lado, utilizando dos ensinamentos que eles aprenderam lá atrás, na Macedônia, com os caldeus, na Mesopotâmia, no Egito, na Pérsia.
Entenderam? Mas vamos lá, continuando. Então a gente tem o corpo perispiritual. O corpo perispiritual, ele é moldável com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Allan Kardec vem dizer, inclusive, que quando nós pensamos alguma coisa, quando nós pensamos e sentimos algo com uma intenção, isso se fotografa no nosso perispírito. Então, vamos supor que você está no trânsito, alguém feche você e você tenha um ímpeto de falar alguma coisa para aquela pessoa, ofender aquela pessoa ou xingar aquela pessoa, o que seja. Quando você pensa e você sente, quando você tem esse ímpeto, você cria uma fotografia no seu corpo perispiritual. É como se você tivesse dado um soco nele. Entendem? Então, você, nesse momento, está ferindo-o. Está se ferindo. Está se machucando. Assim como quando você emite bênçãos, ou seja, boas energias, boas intenções para si e para os outros, você está contribuindo para a saúde do seu perispírito. Porque lembrem-se, questão 89, a linha A do Livro dos Espíritos, o pensamento é um atributo da alma. A alma é quem pensa. Então imaginem, quando você pensa, isso vem da sua centelha divina. Da sua centelha, passa para os outros corpos, que eu já vou falar quais são, até chegar no corpo físico. Então, é natural que quando você pensa, você sente, você tem uma intenção, aquilo venha do seu espírito e ricocheteie no seu corpo perispiritual. Entendem? Muito bem. Quando você subutiliza das suas faculdades psíquicas, manipula, mente, trama, inveja, odeia, quando você tem intenções antifraternas que não visam o seu eu super, o propósito do seu eu superior e da coletividade como um todo, você está fazendo com que o seu perispírito fique denso. Você está aglutinando em volta do seu perispírito antimatéria, matéria tóxica do plano astral e abaixando a sua frequência. Quando você faz isso, por muitos e muitos anos, você vai adquirindo muita antimatéria. Por mais que os espíritos vão limpando, né? Se você não muda o seu interior, isso tende a aumentar. Quando você desencarna, você vai para uma dimensão a qual você está em sintonia. Ou seja, a depender da sua frequência, da frequência do seu corpo perispiritual, você vai para uma dimensão que vibra naquela frequência. Primeira teoria que nós precisamos desmascarar aqui. Trama das trevas. A quarta dimensão está vazia. Gente, vamos lá. Quantas pessoas desencarnaram hoje? Quantas pessoas desencarnaram nesses minutos que eu estou falando com vocês? Desse número que vocês pensaram, qual a porcentagem delas encarnou bem, tranquila, sem traumas, sem mágoas, sem ressentimento, sem ódio? Quantas pessoas dessas desencarnaram verdadeiramente bem? Ou quantas delas cumpriram com o seu com os propósitos do seu eu divino, do seu eu superior? Quantas evoluíram? Tá. Nós sabemos que o planeta Terra é um planeta cuja humanidade é uma das mais rebeldes do universo de Nébadon. Estamos na periferia da galáxia, recebemos tudo que é luz, com raiva, ódio e despeito. É só vocês verem o que está acontecendo aí na internet com as pessoas que estão trabalhando para a luz. E eu não estou dizendo só dos médiums não, tá? É claro que todo mundo é médium, mas o que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo só dos médiums palestrantes, não. Estou falando de muita gente boa aí, gente que está na igreja católica, gente que está na igreja evangélica, gente que está na Umbanda, gente que está no espiritismo, fazendo muita coisa boa e sendo atacados e sendo perseguidos. Alguns deles, inclusive, sendo perseguidos politicamente. Não estou dizendo que eles estão na política. Estou dizendo que algumas pessoas que estão na política, que servem a política draconiana,
estão perseguindo eles. Fiquem atentos nas coisas que estão acontecendo aí, né? Querendo criminalizar práticas altruístas, como doar comida para os necessitados, entre outras coisas. Trama das trevas. Querer criminalizar práticas altruístas. Tá, vamos lá, continuando. Então você tem um planeta na periferia da galáxia, cuja humanidade é uma das mais rebeldes, uma das mais recalcitrantes em evoluir, em adquirir a virtude do espírito, em colocar o eu divino como finalidade de vida. Então, essas pessoas que desencarnaram nesses momentos de conversa entre nós estão sintonizados com que tipo de dimensão, com que tipo de vibração? Muito provavelmente com a dimensão conhecida como umbral. Umbral médio, umbral grosso, ou até um umbral leve, uma colônia espiritual. Porque vamos lembrar que existem colônias, como a que foi trazida no nosso lar, que está no umbral, certo? Hospitais que estão no umbral. Então, dependendo do que aconteceu, a pessoa não necessariamente está lá na lama, está no abismo, está nas trevas, está em ovoidização. Não, às vezes ela está num hospital, um hospital limpo, um hospital com tecnologia, mas no umbral. Ou seja, a espiritualidade superior teve que instalar um hospital com as tecnologias, com as pessoas lá, para fazer esse serviço dentro do umbral. Por quê? Porque a pessoa que está lá não tem frequência vibratória para subir numa dimensão superior. É uma questão de frequência. Ou seja, se eu estou numa frequência A e a dimensão superior está numa frequência X, quando eu estiver na letra C, D, E, eu já não vou aguentar. Eu já vou dormir. Enfim, o meu espírito não vai aguentar. Porque eu não estou nessa frequência. Por mais que seja uma dimensão de luz, uma dimensão de amor, uma dimensão de felicidade. Até porque existem dimensões de puro amor, alegria. Muito, muito, muito acima de nosso lar. Muito além. Muito além. Imaginem como é uma dimensão. Vamos colocar assim, vamos colocar uma classificação. Imagina que existem 7 esferas aqui no planeta Terra. A 7ª esfera é a dimensão onde está o reino do Cristo. Imagina a 7ª dimensão de Vênus, ou a 7ª dimensão de Júpiter. Né? Vocês imaginam. Então, é uma situação em que não adiantaria levar o meu espírito para lá se eu não tiver frequência, porque eu iria dormir. Ou seja, da mesma forma como se você pega um espírito que vive nessas paragens, não tem como levá-lo até o abismo, porque ele não tem frequência. Ou se você leva ele até o abismo, você precisa criar todo um aparato. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês também é que existem certos tipos de pílulas que agem nas células do corpo perispiritual, alterando as frequências. Então vamos supor, existe uma fiscalização que precisa ser feita numa dimensão das trevas, numa cidade no astral inferior. E alguns espíritos vão fazer isso. Quando o espírito não tem conhecimento para adensar as suas vibrações, ele toma uma dessas pílulas que vai agir diretamente nos átomos das células do corpo perispiritual. Vocês entendem? Ou vai utilizar roupas próprias. Então, para você ir numa dimensão, por exemplo, como o abismo, alguns espíritos têm que colocar certas roupas. Então, muito nos assusta, muito nos surpreende teorias que têm sido aceitas por aí na internet, que a 4ª dimensão está vazia, que todos os espíritos da 4ª dimensão já estão em outros lugares. Como é que fica? Como é que fica isso, gente? Então, isso nós precisamos falar sobre, pensar. Quantos espíritos tem que estão desencarnados? Estima-se que são de 3 a 4 vezes maior o número do que os de encarnados. Então, se nós temos aí quantas pessoas hoje? 7, 8 bilhões encarnadas? Quantos desencarnados tem? É claro que eles têm tecnologia para retirar todo mundo da 4ª dimensão e levar para outro lugar? Tem tecnologia sim. Afinal de contas, existem naves extraterrestres que são
3 vezes maiores do que o planeta Terra, porque o planeta Terra ele não é grande. Ele tem 13 mil quilômetros de diâmetro, em média. Isso não é nada. No universo, isso não é nada. Você tem naves que são muito maiores que isso. 3 vezes maiores, 4 vezes maiores, 5 vezes maiores. Naves que são consideradas planetas. As pessoas vivem dentro da nave. Muito evoluída. Nossos irmãos extraterrestres, que muitos aí estão dizendo que são espíritos das trevas. Então nós temos mostrado para esse menino algumas teorias que estão ganhando força na internet. Qual que é a trama das trevas? Existem muitas, como já foi trazido nesse canal e está sendo trazido em outros. Mas uma delas é pegar aqueles que estão despertando. Despertando? Como assim? Existe uma parcela de pessoas que não é pequena, nesse momento de transição planetária, que estão despertando. Despertando como? Despertando de que jeito? Pessoas que estavam em religiões, apegadas a rituais dentro dessas religiões, seja ela qual for, tá bom? Não tem grau, tá? Tira isso da sua cabeça. Tirem isso da sua cabeça, pelo amor de Deus, que existem graus. Ah, então o espírito ele está um pouco mais evoluído, então ele está na doutrina espírita porque ele está um pouco mais evoluído. Ah, existem espíritos que não estão tão evoluídos assim, então eles estão na religião evangélica porque eles são um pouco menos evoluídos. Gente, isso não é uma regra. Isso acontece? Acontece, mas não é uma regra. Como que não? Ué, é só vocês verem o comportamento de muitos umbandistas que tem por aí. Tem um bandista por aí, e não é pouco, que tem preconceito com a religião evangélica. Então, a religião evangélica é conhecida como uma religião que tem preconceito com as outras, né? Vejam como estão os umbandistas. Evangélico? Imagina, me respeita, eu sou um bandista. Ou seja, ser de umbanda para pessoas, principalmente das novas gerações, né, geração da minha idade, um pouquinho mais novo, eu tenho 31 anos, da minha idade, um pouquinho mais novo, é alternativo ser da umbanda. Ou seja, como uma polaridade da sociedade se diz a favor ter conservador, né, ter Deus, pátria e família, como essas pessoas que dizem isso trazem a religião evangélica, as pessoas que, digamos assim, são contra o partido político que estão daquele lado, falam que são umbandistas, para ser alternativo, para ser contra, para ser oposição. Então polarizou até isso, né? Então sim, pode ter certeza, dentro da religião da Umbanda tem muito, mas bota muito nisso, muito espírito primário ainda. Muito espírito que precisa de ritual, precisa ainda passar pela fase que muitas pessoas dos evangélicos passam, que é a fase do aceita Jesus, meu irmão. Ô, meu irmão, você não é só esse corpo de carne não, hein? Ó, Jesus está aí. Você é um espírito. Né? Então, não é tão diferente assim, gente. Não é tão diferente assim, tá? Não é uma regra. Então, a pessoa está na doutrina espírita porque ela tem um caminhar um pouco mais além. Não necessariamente. Às vezes, a espiritualidade faz uma programação para dar uma forçadinha de barra. Porque aquele espírito está tão complicado, que aí vai ver se tem um choque. Tanto é que existem pessoas, e não são poucas não, viu? Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Pessoas que têm mediunidade linda. Pessoas que trabalham com mediunidade há 10 anos, 12 anos. E se você perguntar para elas o que é umbral, elas não vão saber exatamente te dizer. Pessoas que estão trabalhando com mediunidade há 10, 12 anos, mas que leram 1 livro, 2 livros. Né? Isso é o comportamento de um espírito que tem uma caminhada grande de evolução em termos terrícolas? Claro, não. Espírito primário. Assim como os que estão no Evangelho. E muitos dos que estão no Evangelho, e tem espíritos lá na igreja evangélica que são considerados anjos do Senhor. Se vocês vissem o espírito deles, vocês iam falar que é um arcanjo, pela luz que eles têm. Mas como os planejamentos de Atom são ainda muito misteriosos, são colocados na religião evangélica. Então colocam um esquecimento muito forte neles, atuam, né? Os Exus fazem muito isso, né? Eles ajudam
né, na programação encarnatória. Então eles fecham partes do corpo mental para aquela pessoa não ter acesso total àqueles conhecimentos, para ela fazer um trabalho ali na igreja evangélica. Isso é uma renúncia do próprio espírito. Não é uma manipulação dos arcontes. Não é uma manipulação de espíritos que vivem em corpo mental, gente. Tem muita gente falando sobre isso aí. Que os arcontes estão dominando a quarta dimensão, que a quarta dimensão é uma ilusão, que eles manipulam vocês para assinar um contrato para que vocês fiquem presos na roda de samsara. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona mesmo. Então existem anjos do Senhor, podemos chamá-los assim, que estão com o corpo perispiritual já sutil, pura luz. Encarnam, se colocam no esquecimento para fazer uma obra, para fazer um trabalho ali na igreja evangélica, na igreja católica. Tem muitos na igreja católica, não são poucos não, sabiam? É verdade. Ué, mas na igreja católica eles estão presos a rituais, estão presos a rituais também. Mas planejamentos de Deus. Voltando. Existe uma trama das trevas que é para pegar os que estão despertando agora. Porque os que estão muito apegados à religião, aqueles que estão muito com a cabeça fechada, aqueles que acham que vão desencarnar e vão dormir, né, um sono eterno, ou que vão queimar no fogo do inferno, esses já estão autoinduzidos. As trevas não precisam fazer tanto trabalho neles. Agora, o foco é os que estão despertando agora. Prestem atenção no que a gente está falando isso. Nós estamos trazendo isso para esse menino aos poucos e nós estamos trazendo isso para vocês agora. Aos poucos. Essa semana inteira nós ficamos mostrando para esse menino. Vídeo atrás de vídeo, 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 atrás de vídeo. E o menino começou a ficar... O que é isso que está acontecendo? Mas, meu Deus, que teorias são essas? Meu Deus, o que é isso? Né? Será que... Aí começou a pensar, bom, os espíritos de luz trabalham com testificação. Vamos ver se tem outras pessoas falando sobre isso. Não tem. Então, uma pessoa fala uma coisa. Aí vai pesquisar, não tem as outras falando. Aí assim fica difícil, né? É claro, gente, que um trabalho de luz, um trabalho de profecia, ele traz coisas novas. Né? Então, às vezes, a gente vai trazer um vídeo aqui para vocês que vai trazer uma informação nova. Por exemplo, o que a gente falou sobre as câmaras de canalização intertemporais. O que são câmaras de canalização intertemporais? São câmaras nessas naves com uma tecnologia incompreensível ainda para a humanidade do planeta Terra, onde eles gravam a canalização. Vocês entendem? Porque nem todo espírito tem falange, mas quer enviar uma mensagem por algum motivo. Então a câmera capta toda a comunicação, capta toda a sensibilidade do espírito quando ele está trazendo a comunicação e guarda o dado. Vocês entendem? Então vejam, a tecnologia do planeta Terra, quando você grava um áudio, você consegue gravar só as ondas sonoras, certo? Ou os pixels da imagem. Nessa câmera não, você consegue captar muito mais coisas, muito mais sensações. Então quando alguém vai fazer uma canalização, não necessariamente é o espírito que vem, mas vem o dado, que foi o espírito que gravou. Mas é uma gravação intertemporal, é um dado, vem. Então pode-se dizer sim que ele está canalizado. Pode-se dizer sim que ele está canalizado, porque de fato é a comunicação daquele espírito. Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, pode ser o espírito mesmo. Então, por exemplo, Jesus precisa de uma câmera de canalização intertemporal? Claro que não. Porque ele já é onipresente e onisciente num quadrante de Nébadon. Quiçá todo esse universo. Eu não tenho essa informação, mas pode ser que seja de todo esse universo. Afinal de contas, ele participou da criação de muitos planetas, inclusive deste. Então, e também tem as falanges. Então, por exemplo, o Osho, né, que está aqui comigo agora, nós estamos falando junto, inclusive o Osho, ele está em praticamente quase todos os vídeos, mas o que acontece? Existe uma falange, gente, falange de espírito que tem esse nome de Osho. Porque não pensem vocês que esse planejamento da luz que está havendo agora, né, Osho aqui, Osho lá, um monte de Osho canalizando, que Jesus ia chegar para um espírito só e falar, olha, vamos fazer uma obra, eu e você.
Uma obra desse tamanho, gente, a nível planetário, envolve inúmeros espíritos. Então é claro que o Osho vai trabalhar com uma falange. Tá certo? Até porque ele é um espírito muito amoroso. Mas ele altera a sua polaridade, o seu jeito de falar, para fazer com que fique interessante o vídeo. Afinal de contas, não tem como a gente ficar 2 horas e meia aqui falando só assim, né? Meus filhos, tudo bem, tudo certo. Isso é bom, isso é bom. Vamos trazer mensagem assim? Vamos trazer mensagem assim. Tem pais velhos que canalizam assim? Tem. Mas nós temos que ser dinâmicos também. O trabalho pede isso. Inclusive, uma das coisas que a espiritualidade me disse foi isso. Olha, filho, o trabalho precisamos que você coloque a cara. Precisamos que você chegue próximo das pessoas. Que você esteja aqui, presente. Por quê? Para que haja essa proximidade mesmo. É claro que muitos canais que estão aí, que tem aquelas vozes robotizadas, né, que trazem as canalizações dos espíritos, que o vídeo é uma voz robotizada, é um monte de imagem, aqueles canais, muitos deles são da luz. Muitos deles são reais, as canalizações são reais. Mas o momento também pede para que nós botemos a cara. Eu gosto muito de fazer uma reflexão no meu dia a dia sobre a questão 932 do Livro dos Espíritos. A gente traz aqui direto, né? Pergunta: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus se sobrepõe às dos bons? Resposta do Espírito Verdade: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Quando os bons forem, se sobreponderão. Gente, eu fico com essa questão na minha mente todos os dias porque eu quero aprofundar esse assunto. O que é ser audacioso? O que ele quer dizer com os bons são fracos? Deus não é mais forte que tudo? Então trabalhar para a luz não é estar do lado mais forte que vence sempre? Como que ele está querendo dizer que os bons são fracos? Vamos pensar, vamos refletir. O que ele quer dizer com isso? O que é ser audacioso para a luz? É uma coisa que a gente precisa pensar, porque muitas das pessoas que estão aí na internet tentando trazer uma mensagem de luz são chamados de egocêntricos, narcisistas, manipuladores. Ou seja, estão confundindo esse conceito de audácia. A pessoa está sendo audaciosa, ela está colocando a cara, ela está fazendo, ela está falando, ela está estudando, ela está sendo intrigante, está deixando conteúdo interessante e as pessoas estão achando que isso é da não-luz. Percebam, a não-luz se apropriou desse comportamento audacioso. Então, quando vem alguém querendo trabalhar para a luz com comportamento audacioso, confunde. Olha que interessante. E tem que ser audacioso para olhar no espelho e falar assim: eu sou puro de coração e eu quero fazer uma obra para Deus. Tem que ser audacioso para ligar a câmera e falar assim: Pai, me usa, deixa eu ser um instrumento fiel nas suas mãos. Por mais que eu seja limitado, por mais que eu esteja num corpo físico enclausurado, meu espírito esteja nesse escafandro, enforcado, nesse planetinha que é treva pura. Isso é ter audácia. É ter audácia. Sair da Matrix é ter audácia. Ir contra os seres da não-luz é ter audácia. Confiar na fonte é ter audácia. Porque confiar na fonte é deixar o ego de lado. Deixar o ego de lado é ter audácia. Quando eu digo deixar o ego de lado, eu quero dizer equilibrar o ego. Porque espíritos de luz também têm ego forte, mas é equilibrado. É usado para o bem. É essa questão da audácia. Como que vocês acham que é um comportamento de um Exu, daqueles coroados lá no astral inferior? Como é que ele chega? Como é que ele fala? Como você acha que é um comportamento dos guardiões planetários, guardiões de nível planetário, nas naves, com os irmãos extraterrestres? Irmãos estes que às vezes têm uma cultura totalmente diferente da nossa, totalmente diferente da nossa. E se você pega um religioso aqui, vamos falar assim, ó, pega uma pessoa que estudou o Kardec 30 anos,
Que muitos acham que é um espírito evoluído porque estuda Allan Kardec. Não é. Não é. Coloca ele na nave. Coloca ele na nave. Vamos ver se ele não vai ficar desesperado e vai começar a falar: isso é heresia, mas isso é heresia. O que é isso? Meu Deus, que é isso? O espírito de luz faz isso, mas isso não é da luz, isso não é da luz. Isso não é... Entendem? Então, tem muita coisa aí que a gente precisa refletir, aprofundar, confiar no Pai, não ter medo de errar, é ser audacioso. Ser honesto é ser audacioso. Ser honesto consigo mesmo é ser audacioso. Vocês têm noção do que um espírito das trevas reencarnado faz o dia todo? Um espírito... Vamos pensar o seguinte. Não vou citar nomes e não vou falar de partido político, porque já trouxemos aqui no canal que os partidos políticos no planeta Terra, nesse atual estágio da evolução, são dominados pelos draco-reptilianos. Embora haja dentro desses partidos alguns espíritos da luz, ainda é o mal que sobrepõe, tá bom? Então não estamos falando aqui de lado político, mas pensem em um político que está servindo às trevas. Um político que foi preparado pelas trevas, cuja encarnação foi preparada pelas trevas, porque como vocês bem sabem, isso acontece. Tem gente que reencarna que foi totalmente manipulada, hipnotizada e está servindo às trevas, ó. Então, sabe muito bem como manipular, sabe muito bem como enganar, sabe muito bem como hipnotizar, né? Enganar as pessoas, se passar por uma coisa que não é. Imagina o que esse espírito fica fazendo nas horas do dia que ele está acordado. Porque ele está encarnado, então tem que dormir, né? Coisa que os que estão lá intuindo e inspirando ele nem fazem. Porque pode ter certeza, os que estão intuindo e inspirando eles não dormem. É 24 horas, maquinando, tramando. O que esse espírito está fazendo aqui? Ele está no Congresso, ele está numa Assembleia, ele está numa Câmara Legislativa, ele está onde quer que seja. O pensamento dele, o foco dele é: como eu vou manipular uma narrativa? Como eu vou controlar a mente das pessoas? Como eu vou fazer com que o A pareça B? Porque eu não sou A. Eu não tenho A dentro de mim. Eu não sei ser A. Eu sou B, mas eu preciso fazer parecer A. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou manipular? Como que eu vou enganar? Eles gastam a energia nisso o dia inteiro. E eles utilizam o nome de Deus. Ah, não foi Jesus que disse que veio trazer a espada? Eles acham e eles convencem as pessoas que a espada que Jesus quis trazer era para cortar os seres humanos ao meio e tirar ali as tripas para fora. É isso que eles acham. Agora eu tô entrando, hein? Quanto tempo de canalização já tá dando? Tô chegando mais forte aqui porque o papo tá ficando bom, hein? Mais um Oxoflix aí na tela de vocês, hein? Para começar bem a semana, hein? Para começar bem a semana. Vamos lá? O papo tá bom, o papo tá esquentando. 1 hora de canalização? Tá pouco. E dá para falar muito mais. Ó, desses aí, ó, preparado lá embaixo, lá, ó, dá para falar, ó, a noite inteira, porque são muitas tramas. É muita tecnologia que eles têm, vocês entendem? É muita tecnologia. Fica lá maquinando, fica lá maquinando, fica lá maquinando. Eles ligam a câmera assim, ó, igual a gente está fazendo, e mentem, mentem, mentem. Mas é mente assim numa facilidade. Gente, isso é ser intrigante. Isso é ser audacioso. Tem que ter audácia para pegar a câmera, entrar na casa de um monte de família inventando uma história absurda, dizendo que A é B, dizendo que verde é amarelo, dizendo que eu sou vítima, quando na verdade eu sou a pessoa que está esfaqueando todo mundo. Convencer de que a espada que Jesus trouxe é para cortar a tripa do meu irmão. Audácia das trevas. Então, como é que é a audácia da luz? É fazer a mesma coisa, só que com os conceitos da luz. Pegar a câmera, abrir, jogar para vocês, entrar na casa de vocês falando: olha, a trama deles é assim, 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 assim. Mas vamos voltar lá na trama dos... Tem uma trama das trevas agora que está sendo focada não naquelas pessoas que estão na religião, nas pessoas que estão despertando. Despertando.
Despertando? Despertando como? Muitos que estão reencarnados nessa época chegaram no momento da sua evolução espiritual, a qual eles estão saindo das religiões, entendendo que as religiões tiram da lama, mas impedem de voar, entendendo que precisamos adquirir uma consciência crística, que o reino de Deus não está lá nem cá, mas dentro de você. Coisa que inclusive Jesus falou, tá? Mas foi tirado. A Igreja Católica Romana, tirou essa informação. Vocês não sabiam, não? Jesus falou para os seus apóstolos. O reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, adquira as virtudes do Espírito para você ir para uma dimensão mais elevada. Delineie o seu corpo perispiritual para que você tenha frequência de entrar numa dimensão mais elevada. Era isso que ele estava falando. O reino de Deus está em você, o seu eu superior. É isso que ele estava falando. Sua alma é que pensa. Vigie seus pensamentos. Mas é claro que isso foi tirado, afinal de contas. Afinal de contas, Jesus não estava aqui para dar poder para uma instituição. Jesus estava aqui para dar poder para... Ele não estava aqui para dar nada. Ele estava aqui para despertar o poder dentro de você. E quando alguém chega para você e diz, desperte o poder dentro de você, você é capaz. Muitas das vezes a gente interpreta esse tipo de coisa como algo clichê, algo que não faz sentido, né? Algo que já está batido. Por quê? Trama das trevas. Ou seja, eles pegam conceitos importantes da fonte e fazem com que isso fique maçante, clichê, perca valor, perca poder. Porque o poder de fato está dentro de vocês. Sim. Quando você transforma algo... Perceba numa coisa, gente. Quando você transforma algo num clichê, você tira o poder disso. Então, se uma frase vira clichê, ela perde poder. Tomem cuidado com isso. Esqueçam, deixem o clichê de lado. Se a frase for boa para vocês, peguem e guardem, independente se é um clichê, entendem? Isso é importante. Então, a Igreja Católica precisava remexer nisso. Então, peraí, como que a gente vai fazer com que nós tenhamos o poder? Se Jesus veio e fez com que as pessoas despertassem o poder dentro delas, vamos tirar a parte que ele fala que o reino de Deus está dentro de você. Vamos fazer com que o reino de Deus esteja longe. Mas bota longe isso. Por quê? Porque aí, uma coisa que é inalcançável, que é difícil de chegar, as pessoas precisam do quê? Saber como é o caminho. Então, nós iremos nos responsabilizar por dizermos como é o caminho. Só nós. Sananda, as coisas que Sananda disse, as coisas que vocês têm acesso, Sananda disse, ele disse mesmo. Não distorceram o que Sananda disse, mas retiraram muito do que ele disse. Então o acordo era esse. Não vão alterar o que Sananda disse, mas vão retirar muito do que ele disse. Isso eles vão fazer. E fizeram. E fizeram. Então prestem atenção no que a gente está falando. Porque a gente disse para o menino que a maioria das pessoas que assistem o canal dele são pessoas que estão despertando já. Que já estão saindo dessa realidade muito da religião. Por mais que ele quisesse atingir pessoas que ainda estão ali, né, bem fervorosas, não é esse o trabalho no momento. Pelo menos no momento, não. Apareceu um ou outro, mas não é. Então, tem uma trama para os despertos. Então, qual é a trama dos despertos? Isso é bom, hein? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Médio, né? Qual que é a trama das trevas para atingir os despertos? Gente, vamos lá. Todas as religiões são bonitas e levam a Deus. O problema é alguns religiosos e o excesso de moralismo e ritualismo. Quando uma pessoa começa a despertar, ela vai fazendo o quê? Ela já vai adquirindo maturidade, então ela começa a selecionar de cada vertente, de cada pensamento, o que vai ser bom para ela.
Normal. Esse é o caminho evolutivo de todo mundo. A gente aprende algo, toma aquilo lá. Quando a gente aprende aquele algo verdadeiramente bem, a gente seleciona, olha, isso aí eu acho que para mim não faz sentido agora, não levarei agora para o meu crescimento, vou estudar uma outra coisa, isso aqui faz, então, e vai construindo, né, o seu arcabouço mental. Qual que é a trama das trevas? É fazer com que pareça que tudo que vira religião não é de Deus, que não tem nada de Deus, que não tem nada da fonte criadora, que é uma criação dos arcontes, espíritos que vivem em corpo mental, para manipular todos vocês. Então, o que acontece? Muitas das pessoas que estão despertando agora, elas têm como base, né, a doutrina espírita, o esoterismo, a teosofia, a Umbanda, o Evangelho, o católico. Então, quando você traz uma teoria para os discos que estão despertando e fala, olha, tudo isso aí é obra da não-luz, o que você faz? Você mexe nas bases dessas pessoas. Ou seja, elas começam a olhar tudo que elas trouxeram e falar, meu Deus, tudo isso é mentira? Tudo isso é uma enganação? Nada disso presta? Nossa, tudo que eu estudei até agora não é real? E aí o que acontece? Gera insegurança, a insegurança gera o medo e depois gera a raiva e assim a gente vai indo, trazendo um monte de sentimentos de baixa frequência. Você entra em sintonia com quem? Com quem? Com quem? Com quem eles querem. Ah, mas espera aí. Eles também dizem que não tem ninguém na quarta dimensão, né? Então você pode ficar tranquilo. O que eles estão querendo dizer para você? Olha, não tem problema ficar inseguro, com medo, por causa disso não, tá? Você não vai ser intuído, inspirado pelos espíritos da não-luz que estão lá. Afinal de contas, não tem ninguém lá. Olha que maravilha. Aí o que acontece? A pessoa que está despertando, preste atenção no que eu vou falar. Prestem atenção no que eu vou falar. A pessoa que está despertando, ela começa a questionar algumas coisas, sim. Né? Por que estou preso na roda de Sansara? A lei do esquecimento total é realmente necessária? Existe alguma coisa das religiões que dá para usar? Esses questionamentos são saudáveis? Esses questionamentos são reais? Faz parte, gente. Faz parte. Eu sei que você está tendo esses conhecimentos, está tendo esses questionamentos. Mas cuidado. Cuidado para que isso não pegue vocês. Ou seja, essa trama explora esse momento que vocês estão. Essa trama explora esses questionamentos que vocês estão para falar, é tudo mentira. Nada disso é de Deus. O esquecimento não é uma lei de Deus. Não tem nada de Deus na religião. Tem nada da luz, tem nada. Ou seja, para vocês se sentirem o quê? Acuados, isolados e falarem, meu Deus, queria nem ter começado a despertar. Tem gente falando por aí que essa história de evoluir é mito, é mentira. É uma coisa que foi contada para vocês por espíritos das trevas. Santo. Haja paciência. E não é com vocês não que a gente está falando, gente. Não é para vocês. O menino também está tendo os seus questionamentos, ele está num processo de despertar. Já falou aqui, não é espírito evoluído, né? Tem débitos, tem coisas que precisa resolver. E tudo isso que está sendo dito vale para ele também. Então, tomem cuidado, porque é normal questionar, gente. A gente tem que questionar mesmo. A gente tem que questionar, mas assim, será mesmo que vocês estão preparados para saber quem vocês são? O que vocês fizeram? Será mesmo? Será? Será mesmo que o esquecimento, nesse atual momento evolutivo em que nós estamos, é ruim para nós? Será que Deus não faz parte disso? Será que a fonte não está presente nisso? Será que o esquecimento não é uma lei de Deus? E a reencarnação? E a roda de Sansara?
Essa prisão, ela foi criada por seres arcontes? Ou ela é um mecanismo criado pela espiritualidade superior para acelerar o processo de evolução? Olha o que eu estou falando. Acelerar o processo de evolução. Então, peraí. Será que eu estou preso mesmo na roda de Sansara? Ou será que a roda de Sansara, nesse atual momento evolutivo que eu estou, está acelerando o meu processo? Por quê? O que é uma encarnação de 80 anos? O que é uma encarnação de 80 anos? É isso aqui, ó. E aí a sua alma topa passar por uma experiência de dualidade muito forte, num planeta onde tem uma negatividade muito forte. Experienciar rápido. 80 anos. Na caminhada evolutiva do ser imortal, vai chegar um momento na evolução de vocês, e eu vou falar isso para vocês porque isso vai ficar gravado no espírito de vocês. Vai chegar um momento onde vocês vão lembrar de tudo. Vocês vão lembrar quem vocês são, vocês vão lembrar as coisas que aconteceram com vocês, as histórias, quem vocês mataram, quem matou vocês, as coisas ruins que vocês fizeram, as coisas boas que vocês fizeram. Vocês vão olhar para trás, vocês vão olhar para esse planetinha aqui vai estar melhor. E vocês vão dizer, nossa, num pequeno momento da minha existência, eu estive cego nas sombras. Pequeno momento. Se nós trazermos essa ideia da roda de Sansara, da lei do esquecimento, para uma visão mais cósmica, né, de espírito imortal, nós veremos que essa fase é uma fase pequena da nossa caminhada. Só que essa trama das trevas faz com que pareça que seja um domínio que vocês estejam passando, como se Deus não estivesse aqui, como se os espíritos de luz não estivessem aqui, como se os seres da quarta dimensão nunca tivessem sido da luz. Sim, essa teoria também diz que os espíritos da quarta... Ou seja, que o que Chico trouxe, né, o que Chico Xavier trouxe, mais de 500 livros, tudo mentira. Então vocês imaginam, né? Chico Xavier, exilado de Capela, há mais ou menos 160 mil anos. Começou a fazer sua caminhada evoluindo. E olha o que aconteceu, os saltos que ele deu. João Evangelista, Francisco de Assis, Chico Xavier. Opa! Uma grande obra, um grande missionário. E as tramas das trevas pasmem, dizer que ele foi enganado pelos arcontes. Só que quando ele percebeu, era tarde demais e ele desencarnou. Ou seja, que tudo que Chico trouxe é um teatro feito pelos espíritos das trevas. Meu Deus. Agora pensem comigo. Se você é uma pessoa que está despertando, se você é uma pessoa que está começando a questionar a doutrina espírita, se você é uma pessoa que está começando a questionar a religião, se você é uma pessoa que está começando a questionar o esquecimento, a roda de Sansara, quando uma teoria dessa vem, você fala, opa, peraí, tem coisa aí. É isso. Encontrei. Eu fui enganado a vida inteira, eu estou manipulado, eu estou preso aqui, nunca mais vou sair, era tudo mentira. Como que pode uma coisa dessa pode ter acontecido? Aí vem insegurança, medo, sensação de abandono. É uma trama das trevas e tanto, hein? Ainda bem que a gente está aqui para falar sobre isso. Porque pode ter certeza, acabou para as trevas. Acabou. Essa é a última deles. Que querem pegar os despertos. Aí, o que acontece? Planta uma sementinha da discórdia na cabeça de vocês, se revoltam contra as leis de Deus, abaixam a frequência,
caem nessa história de que a gente não está aqui para evoluir, a gente só está aqui para experienciar. Claro, a gente está aqui para experienciar, sim. Mas nós estamos aqui para atingir um nível de consciência mais alto, um patamar de consciência mais alto, para que nós possamos adquirir mais luz, e aí sim. A humanidade do planeta Terra não faz ideia ainda de qual é o seu nível evolutivo. Nem os que estão despertando, que é um nível evolutivo muito primário ainda. Muito primário. E como é que é a mente de uma criança? A memória de uma criança? Dispersa. Não lembra de muita coisa. Ainda não está colocando bem um encadeamento de ideias. Assim é a humanidade do planeta Terra. E quer se rebelar ainda contra as leis de Deus. Quer falar que o esquecimento é injusto, que a roda de Sansara é injusta, porque a humanidade de evolução primária, ela é cheia de querer falar para Deus o que Deus tem que fazer, o que Deus não pode fazer. Uma humanidade de evolução primária é cheia de falar que Deus não sabe o que é justiça, que a pessoa sabe o que é justiça. Complicado, né? Muito complicado. Nós vamos tendo acesso à nossa memória espiritual conforme nós vamos tendo preparo para isso. Quando a evolução vai chegando, a memória vai chegando. Esse menino teve acesso a algumas encarnações passadas dele. Não todas, mas tem. Quando a gente faz trabalho de apometria, a gente tem acesso a encarnações passadas do consulente. E uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, agora é o médium que está falando também, tá? O médium está falando junto, mas agora sou só eu mesmo. Eu tinha um Instagram, agora eu não estou usando mais tanto o Instagram, então aquela conta acabou sendo desativada. Eu vi que tinha algumas mensagens lá, eu não consegui ler todas, tá? Eu agradeço muito por todo mundo que está mandando as mensagens, a energia das pessoas, tanto nos comentários do YouTube quanto naquele perfil. Está muito positiva, eu sinto muitas energias, né? E me desculpem por não ter conseguido responder todos vocês lá. Eu desativei aquela conta, né, porque eu não uso muito as mídias sociais. Vi que algumas pessoas me perguntaram sobre apometria, né? Não respondi a todas. Então, se você me perguntou sobre o trabalho de apometria e eu não te respondi, me desculpa, tá bom? Mande nos comentários do vídeo, caso você queira alguma informação sobre o grupo que eu participo, sobre as sessões. E aí, caso vocês queiram que eu dê um retorno para vocês, me mandem um e-mail de vocês, tá bom? Que aí eu entro em contato. Mas voltando aqui à questão da apometria, a gente tem acesso, sim, a vidas passadas. Mas que vidas são essas? São todas as vidas? Não. A apometria funciona assim. Nós vamos se reunir e a espiritualidade se reúne antes. Então tem o consulente, certo? Ramatiz fala sobre isso. Existem espíritos que têm naves com uma tecnologia muito, muito avançada. Tem uma tecnologia nessa nave que ela é o que Ramatiz chama de a magia da Umbanda. Então, as coisas que são usadas na Umbanda, que o pessoal acha que é superstição, sobrenatural, são tecnologias extraterrestres, a grande maioria. Eu não vou explicar detalhadamente, talvez eu faça isso num outro vídeo, mas só para falar sobre as reencarnações, tá? A roda de Sansara e o esquecimento. O que acontece? A gente vai se reunir para tratar um consulente ou outro. Geralmente os casos que a gente pega são bastante graves. Porque como a gente faz o trabalho, os horários são limitados por causa do encontro e tudo mais, a gente pega casos bem graves, né? Câncer já em estágio avançado e tudo mais. E aí o que acontece? A espiritualidade antes utiliza essa tecnologia e abre, né? Faz um download do corpo mental inferior do consulente. Então o corpo mental inferior é um corpo que está acima, entre aspas, do corpo perispiritual. É como se fosse um banco de dados. Funciona como se fosse um HD. E ali tem toda a história do espírito imortal. Seus acertos, seus erros, suas infrações perante as leis de Deus, né, suas culpas, seus karmas, seus dharmas, tá tudo ali. Então eles tiram com essa tecnologia e abrem uma tela assim. E aí a gente vai se reunir e a espiritualidade está lá.
né, com a tela. Aí a gente desdobra, certo? A gente utiliza o fenômeno da bicorporeidade do espírito. Então, eu tenho clarividência intuitiva, alguns médicos que estão lá têm clarividência intuitiva. Não é um pré-requisito, não precisa todos terem clarividência intuitiva, mas é importante um ou dois terem no grupo para receber as imagens. Aí a espiritualidade está lá. E aí tem várias vidas, tem várias coisas que estão acontecendo, né? A caminhada é longa. E aí, dependendo do problema que a gente vai ver, ou dependendo do obsessor que a gente vai encontrar, dependendo da situação que está presente ali, mais atual, a que está precisando ser vista, aí os técnicos vão lá e fazem o download para a gente. Então eles estão com uma tela aqui, tem a vida da pessoa, fala, ó, esse caso que aconteceu há, sei lá, 300 anos, 500 anos, 1000 anos, depende do problema. Não dá para olhar tudo. E a gente vai ver o que for importante para o trabalho. Percebam como é que funciona? Tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê. No atual estágio evolutivo que nós estamos, não tem como a gente saber tudo sobre a fonte. Entende? Isso é um comportamento muito... Sabe aquelas crianças imaturas que falam, mas por quê? Por que eu não posso? Por que não dá? Entende? Então, assim, vamos pensar, por exemplo, no Mestre Sananda. Mestre Sananda, nós já dissemos aqui no canal, ele tem aí aproximadamente 14 bilhões de anos. Vamos pegar um espírito que tenha 300 bilhões de anos. Então, um espírito de 300 bilhões de anos. O Mestre Sananda, que tem 14 bilhões de anos. Os dois conversando. Sananda vai entender o que o espírito de 300 bilhões de anos está falando? Então vamos supor que existe uma lei de Deus, uma lei do cosmos, que Sananda ainda não entende como que funciona. Porque Deus vai sempre revelando mais. Sempre, sempre, sempre. E ele não entende como funciona. Aí ele chega para um espírito de 300 bilhões de anos e fala para ele, olha, funciona assim, 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 assim. Aí Sananda fala, não entendi. Ele vai se revoltar contra Deus por causa disso? Ele vai falar, meu Deus, que injustiça de Deus. Como que Deus não me revela? Por que eu não consigo entender essa lei? Eu não estou entendendo. Aí o espírito de 300 bilhões de anos vai dizer, volta daqui a 50 bilhões de anos, que aí eu tento te explicar de novo, porque agora você não vai entender. Entendem? É o que está acontecendo com a gente. E é o que os espíritos das trevas estão se aproveitando. Tem gente invejosa no mundo? Tem gente maledicente? Como é que está o planeta, hein? Tem guerra? Olha como é que está o Oriente Médio. Olha o que está acontecendo lá. Uma iminência de uma grande guerra. Já está grande, né? Mas a iminência é que aumente. Então, será que tem espíritos ali que estão inspirando, intuindo? Eles estão em sintonia com quem? Então, como é que a quarta dimensão está vazia? Então, como é que a gente não está aqui para evoluir? Então, está tudo certo. Está tudo certo eles se matarem. Afinal de contas, a gente não está aqui para evoluir, a gente está aqui só para experimentar. Vamos experimentar uma guerra? Vamos. A gente se mata, eu mato toda a sua família, você mata a minha. Quando a gente desencarnar, bom, tá tudo certo. Foi só uma experiência, cada um pro seu lado. Obrigado, viu? É assim que funciona? É assim que funciona? E aquelas pessoas que morrem de sede, fome? Foi só uma experiência. Tá tudo certo. Ela não tá aqui para evoluir, eu também não. A gente não precisa fazer isso aqui, então por que a gente tá batendo esse papo aqui? Ninguém tá aqui para evoluir. Vai lá comer batata frita, então, e assistir filmes. Só tá aqui para experienciar. Vai lá experimentar aí uma comida, fique comendo a comida que te causa câncer. Vai experienciar um câncer aí. Tá tudo certo. É assim? É isso? Porque quando a gente começa a depurar, quando a gente começa a se aprofundar nessas teses que estão aparecendo aí, ganhando força, é isso que eles estão dizendo. Só que tem um detalhe importante. A gente mostrou para esse menino, a gente falou, filho, pesquisa essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Esses são canais grandes, viu? Não são canais pequenos não, tá? Não são canais pequenos não.
Pesquisa fulano, ciclano, beltrano, veja com que eles trabalham, o que eles fazem. Ah, tá. Então a pessoa traz essas teorias no seu canal, e aí depois ela diz para você, olha, eu tenho as respostas, tá? Eu sei como que as coisas funcionam, tá? Eu estou desmascarando tudo aqui, mas eu sei como as coisas funcionam. Você quer saber? Eu não posso falar no YouTube, tá bom? Mas sabe onde eu vou falar? Eu vou falar num retiro tal, num lugar tal. Vai lá passar uma tarde comigo. É só R$ 850. É só R$ 850 para você passar uma tarde comigo. Aí eu te revelo. Eu vou falar como que as trevas trabalham. Vou fazer silêncio um pouco aqui para deixar vocês. Pensa, pensa, pensa. Pensa, pensa, pensa. Pensou! Gente, vamos lá, ó. Não tem problema, sabe? A gente receber dinheiro pelos conhecimentos que a gente tem, sabe? Porque o dinheiro, ele é uma moeda de troca, né? Então eu estudo, eu faço o meu serviço e eu vou lá e eu cobro um valor, uma troca, tá? Eu acho que existe muito tabu envolvendo essa questão dinheiro e tal, é um assunto, é um terreno espinhoso, tem muito tabu, então eu não vou entrar em detalhes ainda, talvez a gente faça um vídeo sobre isso, né? Até porque vai alugar um lugar, tá gastando energia elétrica, né? Igual aqui no canal, por exemplo, eu tenho fonte de renda, tá tranquilo, mas para fazer esse vídeo que eu estou fazendo com vocês, é tempo, é estudo, é energia, tem gastos, tudo tem gastos, certo? Então, né, a gente falar sobre isso, fazer uma troca, beleza, vamos falar sobre isso, tá tudo certo, isso é uma coisa, isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é eu chegar para vocês, falar assim, ó, tudo que vocês estudaram até hoje é tudo é trama das trevas. Tudo. Doutrina espírita, religião católica, tudo que está lá não tem nada da luz. Absolutamente nada da luz. Isso aí é tudo mentira, mentiram para vocês. Vocês nem precisariam estar aqui presos na roda de Sansara. Essa coisa de esquecimento aí, ó, nem é uma lei de Deus, tá? Isso aí é um programinha, tá? Que eles vão desligar, tá tudo certo, entendeu? Mas assim, ó, eu não posso falar mais sobre isso. Então eu só vou falar até aqui, tá bom? E aí o que vocês quiserem saber depois, vocês vão aí nesse lugar aí. E aí vocês pagam esse valorzinho simbólico. É só troca mesmo. R$ 850, uma tarde. É. Quanto tempo temos de vídeo? Uma horinha e pouco? Uma hora e meia? Tá pouco ainda. Uma hora? Tá pouco. Vamos para outra trama. Vamos para outra. Hoje, nós mostramos para esse menino, nas mídias sociais, muitas pessoas, tá? Não são poucas, não. A gente não tá falando de um ou outro, tá, gente? A gente tá falando de muita gente. Tá? Que para ele a gente não consegue, não vai conseguir mostrar todo mundo, né? Mostra um ou outro e fala, ó, filho, tá acontecendo um recorrente, tá? Então a gente tá mostrando esse, que é o mais influente, mas isso tá espalhado. Senão não estaríamos falando sobre isso, né? Então, tem uma outra coisa que também que é o quê? Certos adeptos se dizem adeptos de uma certa religião ou religiões, né? Que fazem sacrifícios de animais, que trazem teorias do tipo não existe evolução no plano espiritual. Ou seja, desencarnou o bandido, vira Egum, tem chances de se redimir. Só vai se redimir quando estiver na carne de novo. Ou seja, não se preocupe com a evolução agora, porque quando vocês desencarnarem,
vocês não vão evoluir. Então, desencarnou bandido, vai continuar bandido. Ah, detalhe. Eu conto essa história pra vocês, eu falo essa teoria pra vocês com um monte de livro aqui atrás, tá? Porque eu não sou... Você acha que eu sou tonto? Você acha que... Ei, tem que mostrar pra vocês que eu sou estudioso. Afinal de contas, os espíritos das trevas sabem muito bem que a humanidade do planeta Terra, em sua esmagadora maioria, é preguiçosa e não gosta de estudar. Então, o que eu faço para adquirir qualidade, para adquirir confiança, para que a minha palavra tenha mais valor? Eu coloco um monte de livro aqui, assim, ó. Um monte, uma prateleira enorme. Eu li eles. Não é importante ler eles. Sabe por quê? Quando eu estou em sintonia com as trevas, eu desdobro, vou lá para o hospital inferior, eles passam tudo o que eu tenho que fazer. É claro que o médium que estuda é mais eficiente. Tem que estudar. Mas para fazer esse tipo de trabalho, com esse tipo de teoria, pode ter certeza que não. Então desdobra, vai para lá, né? E aí eles falam que você tem que fazer, olha, você vai falar isso, você vai falar isso. Por quê? Porque quanto mais pessoas se desviarem do caminho, melhor para eles. Mas por que é melhor para os espíritos das trevas? Eles não vão ser exilados? Eles vão. Mas eles não sabem disso? Eles sabem. Então por que eles estão se esforçando tanto se já acabou o tempo deles? Porque eles querem levar todo mundo com eles. Eles querem levar todo mundo com eles. Porque aí eles dominam vocês lá. Bom, meu tempo aqui acabou. Tá? Mas o que eu gosto de fazer? Eu sou orgulhoso, eu tenho sede de poder, eu sou prepotente, eu gosto de dominar consciências, eu gosto de deixar as pessoas com medo, eu gosto de fazer elas se afastarem de Deus, eu gosto de criar teorias malucas para elas se sentirem inseguras, para ficar parecendo que eu trago as informações quentinhas e só eu tenho acesso, mas eu conto só 50%, porque os outros 50% vocês passam uma tarde comigo lá, pagam uns R$1.000 e tá tudo certo. Aí eu vou na internet e falo de prosperidade, de ganho, né? Olha que legal. E todo mundo acredita. Que legal. Nossa. Ah, não, esse negócio de trabalhar para a luz, não tá legal. O negócio é trabalhar para as trevas. Olha que alegria. É muito fácil. É fácil. É fácil manipular. É. Difícil é colocar a cara na internet para trazer conhecimento espiritual com amor, pureza de coração, alegria, vontade de evoluir, porque sim, a evolução existe. E sim, eu estou aqui para evoluir. E sim, eu quero muito evoluir. Muito. Muito, muito, muito. E sim, eu estou muito bem com esquecimento. Estou muito bem porque eu sei que tem coisas que eu ainda não estou preparado para saber. E no momento certo eu vou estar. E outra coisa, não estou muito preocupado também com o passado. Não estou, não. Estou preocupado, sabe com o quê? Em olhar para frente. Então, o esquecimento é algo das trevas? É algo ruim assim? Não vou ficar olhando para o passado. Passado eu aceito e eu sigo em frente. Então, são coisas para a gente tomar cuidado, né? E, claro, o que a gente já vem trazendo aqui, que não é novidade para vocês, o costume da matança de animais. Né? O costume da matança de animais. Como se isso fosse algo santificado, né? Algo beático, algo, né, bonito, desvirtuando, né? Desvirtuando práticas e as pessoas acreditam. Nós mostramos para esse... Sabe o que nós mostramos para esse menino hoje? Pessoas assim, ó, que se dizem professar uma religião, todas vestidas de preto, com sangue no rosto e uma cabeça de bode cortada assim. Ó. E aí nós falamos para ele, filho, vai ver os vídeos, assiste, veja o que eles falam, como eles explicam o que eles fazem. Sabe o que eles fazem? Sabe como eles explicam o que eles fazem? Eles não explicam. Eles não explicam. Eles não falam,
nós fazemos isso porque isso. Isso é isso. Não, eles ficam dando volta, dando volta. Então, o que eu faço é amoral? Eu não diria, eu diria que matar o animal é algo amoral. Moral é o ser humano ou não. Isso vai depender da pessoa que está fazendo isso, né? Eu não sou amoral. Eu não sou amoral porque eu não pego o trabalho de político, eu não pego o trabalho de artista, eu não mexo nesse tipo de energia. Ou seja, no resto eu mexo. Mas que resto é esse? Que resto é esse? Tudo o que a pessoa achar que está justo. Entende? Então, se alguém chega para essa pessoa e fala: olha, o chefe do meu trabalho está fazendo isso. Olha como ele é um ser humano ruim. Olha como ele é um ser humano ruim. Olha, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Ah, então tá. Então o seu chefe é uma pessoa ruim. Ah, se pela a minha perspectiva, pelo meu ponto de vista, né, meu chefe pelo meu ponto de vista, o seu chefe é uma pessoa ruim, então eu posso fazer a demanda que está tudo certo. Que beleza, hein? E as pessoas acham lindo, porque fala bem, tem conhecimento. Todos os livros estão lá. Nossa, olha quantos livros eu tenho. Agora, dizer que evolução não existe e que morreu o bandido vai ficar bandido, essa foi de doer, viu? E ainda acha que está fazendo um trabalho para a luz, né? Quer dizer, nem sei, talvez saiba que nem tá, mas não liga, né? Ah, não liga. Só tem visão terra-terra, né? Isso é visão terra-terra, sabia, gente? Visão terra-terra. Não faz nem ideia do que vai acontecer com o espírito na hora que desencarnar. Não faz nem ideia das torturas que vai sofrer. Porque hoje ele dá energia para os vampiros astrais que estão com ele. Amanhã os vampiros astrais vão falar: e aí, cara? Você não tem mais corpo físico? Como é que você vai servir nós? Vai virar escravo. Então, se veste de preto, faz cara de mal, corta a cabeça de bode, põe sangue na cara, mas vai virar, sabe o que lá embaixo depois? Aí eu quero ver, né? Aí é o ranger de dentes. Então, mostra que não sabe como que as coisas funcionam. Se soubesse, não estaria fazendo esse tipo de coisa. É uma visão totalmente humana, uma visão de uma encarnação. 80 anos, 100 anos, não tem visão cósmica. Não sabe como é que é uma comunidade intergaláctica. Muitos, inclusive, falam que comandos, Ashtar nem existe, né? Todos esses seres que vêm ajudando a gente nem existem. Então, é assim. É com esse tipo de coisa, é com esse tipo de ideia, é com esse tipo de situação que nós temos que lidar. E a bateria já vai acabar do celular. Nós temos muito para falar. Hoje a gente podia ficar aqui 2, 3 horas falando. Mas a gente vai ter que encerrar. Então, gente, isso é só um pouco do que eu queria trazer para vocês a respeito dessas tramas que estão vindo, tá? E é para pegar os despertos. Porque, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que nível de despertar vocês estão? Se eu perguntar para vocês assim, gente, de 1 a 100, quanto que vocês estão despertos? 8? 20? 30? 100? Entendem? Muitos não vão saber responder. E eles lá embaixo, lá, eles não dormem. Eles têm tecnologia, eles são especialistas na mente humana. E eles ficam maquinando, maquinando, e maquinando, e maquinando, e maquinando, e maquinando, e maquinando. Como que nós vamos enganar? Como que nós vamos mentir? Como que nós vamos enganar? Como que nós vamos mentir? Como que nós vamos enganar? Como que nós vamos mentir? Como que nós vamos ser intrigantes? Como que nós vamos ser audaciosos? Porque os bons são fracos. Os bons não têm audácia. Nós temos. Porque os bons, quando chega um facínora, um mago negro, um criminoso da pior espécie, os bons vão tentar doutrinar ele com o evangelho.
E ele é um facínora, criminoso, da pior espécie, que tem que ser levado pela justiça divina para ser encaminhado para um planeta para encarnar num corpo de um lagartinho. E ficar lá 80 mil anos para ver se aquebranta um pouquinho o coração, para ver se esquece um pouco todas as maldades que fez. Vocês sabiam que existem espíritos das trevas? Os dragões, por exemplo, eles tinham que usar. Eles criaram uma espécie de capacete para usar na mente, na cabeça deles, porque eles não aguentavam escutar o grito das vítimas, dos bilhões de seres que eles tiraram a vida. Então, quando um ser desse reencarna e entra no esquecimento, pode ter certeza, uma misericórdia tanto de Deus. E aí as pessoas ainda querem entrar na rebeldia e falar, meu Deus, isso não é de Deus, não. Não é de Deus? Cara, você não conhece seu espírito. Você não conhece seu espírito. Você não sabe que planeta se taca. Planeta Terra. Tá no planeta Terra. Então é isso. É com esse tipo de coisa que a gente tem que lidar, que a gente vai lidar e que a gente vai falar. Vai falar. Porque é isso aí mesmo. Tem que ser dito. Então, tomem cuidado. Fiquem atentos. Fiquem vigilantes. Vigiem seus pensamentos. Como que estão meus pensamentos? Como que estão minhas emoções? Quando vocês estiverem acordados, observem-se. Né? Quais são as informações que estão entrando aqui na minha casa? Quais são as coisas que eu consumo na internet? O que estão me dizendo? Conhecimentos que libertam ou conhecimentos que aprisionam? Conhecimentos que fazem você se aproximar de Deus ou conhecimentos que fazem você se sentir isolado, acuado, com medo, manipulado, enganado? Ó, desperta. Desperta. Desperta do medo. Desperta da raiva. Desperta do ódio. Desperta da mágoa. Desperta do ressentimento. Sai dessa energia. Espiritualidade é leveza. Espiritualidade é alegria. Espiritualidade é felicidade. Cuidado com essas teorias que fazem você. Nossa, parece que quanto mais eu estudo e vejo sobre espiritualidade, mais eu me sinto mal, mais eu me sinto sozinho, mais eu me sinto com medo, mais eu me sinto na dúvida. Peraí. Peraí. Tira esse chip aí, cara. Limpa isso aí. Traz um jato de luz. Energia do Sol Central está toda canalizada aqui no planeta Terra. Os seus satélites físicos estão vendo. Nunca houve uma atividade solar tão grande. Quando a luz entra, a sombra sai. Assim. E aí, esses seres não se aguentam. Eles vêm com essa teoria maluca, porque eles não se aguentam. Eles têm que fazer. É da natureza deles. Ser ruim, enganar, manipular. Eles não veem felicidade em se aproximar de Deus. Eles não querem saber de Deus. Eles querem ser Deus. Eles querem fazer o papel de Deus. Ditar regras, criar leis, colocar vocês contra o movimento do universo, as leis do universo, os princípios que regem o universo. E trazer o deles. Falar o que é bom e o que é ruim, o que é de Deus e o que não é de Deus. Fazer vocês se sentirem sozinhos, acuados, com medo. Aí eles manipulam vocês. Quer saber mais? Passa uma tarde comigo na ilha tal. Complicado, né?
Mas é isso. Estamos esvaziando a cabeça do médium. Temos mais coisas para falar. Sempre teremos. Não falamos de todos os corpos. Temos 7 corpos sutis. Falamos até o corpo mental inferior. Mas porque a gente tinha para trazer, para o que a gente tinha de trazer hoje é isso mesmo. Tá? Lembrando, pensem na casa de vocês o que é ser audacioso. Como que eu posso ser um agente audacioso e intrigante para a luz? Como é que eu posso usar o meu ego para a luz? Alguns colocam a cara no YouTube e trazem conhecimentos e falam. Mesmo que alguns outros se escondam atrás de nomes falsos, fotos de outra pessoa e comentem nos vídeos escondidos atrás do seu computador, xingando, falando mal, não tem problema. Esses aí, além de não trabalhar para a luz, são covardes. Desses aí, acho que nem os espíritos das trevas querem saber mais. Não são interessantes. Se escondem atrás de nomes falsos, fotos que não são fotos de desenho, ali na segurança do seu computador, né? Desses aí, espiritualidade não está interessada agora não. Mas eles estão aqui, ó, assistindo o vídeo do começo ao fim. É brincadeira? Então é isso, gente. Graças a Deus. Bom que nós pudermos ter essa oportunidade de bater esse papo. É importante que essas informações sejam trazidas, sejam passadas. Estamos esvaziando a cabeça do médium agora. É isso aí, meus filhos. Transição planetária é isso. É caos. Mas o que parece que tá uma bagunça é para trazer ordem lá na frente. Às vezes, a gente chega para esse menino aqui e fala assim, filho, grava o vídeo tal, 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 tal. E ele não entende, sabe? Por que esse tema agora? A gente não ia falar de outro tema? Porque e aí vem o espírito para falar com ele, ó, vou canalizar com você e tal. Ele acaba não entendendo muitas coisas, mas quando passa um tempo lá na frente ele entende, sabe? Tem vídeo que foi postado no canal ano passado e que algumas pessoas vai ver só ano que vem. E é importante que o vídeo que foi colocado ano passado só seja visto ano que vem. Percebe? Percebe como a matemática quântica é complicada? Não é tão simples assim, não. Por isso que muitas das vezes a gente precisa confiar em Deus e fazer o trabalho. Não dá para ficar racionalizando muito, não, porque não tem evolução espiritual para entender muita coisa, entendeu? Então, nesse atual momento, confia, estuda e faz. A mecânica quântica está ativa, mesmo que muitos não entendam. É assim que Deus trabalha. Não quero entender agora, não, que você vai entrar no labirinto e você não vai conseguir sair depois, não. Tá certo? Ai, ai. Homem do planeta Terra. Tem muito que aprender ainda. Então é isso, meus filhos. Só vim aqui para dar um alô para vocês, falar para vocês, cara, com Deus, falar para vocês que espiritualidade é alegria, leveza, tranquilidade. E que as respostas vêm no momento que elas têm que vir. Vamos confiar em Deus, meus filhos. Confiar em Deus. Graças a Deus, fiquem todos na paz do nosso Senhor.